Então, tudo que a gente está falando aqui é dentro de um espaço de construção alinhado à legalidade. Uma legalidade que não é estrita, não precisa ser uma legalidade que vai dizer, olha, eu vou aqui especificar, minudenciar o que você vai fazer, como você vai fazer. Hoje a gente já entende, né, que o poder normativo delegado às agências reguladoras, ele é um tanto mais amplo, desde que você tenha ali as diretrizes, né, os parâmetros objetivos para uma atuação que seja respeitosa à vontade, ao que está na lei, né? Me parece que, por exemplo, o quadro de sanções em sentido estrito, ele precisa estar na lei, que o particular ele não pode ser surpreendido com uma determinada penalidade que vai surgir. Mas dentro das soluções que têm naturezas distintas, né, como advertências, programas de conformação e outros tipos de respostas, a lei pode estar criando esses espaços. Antes, o Michael tinha perguntado, né, como que esses conceitos binários, vinculação, discricionariedade, e aí só para dar um exemplo para vocês, porque como essa reformatação, né, do modelo de respostas do Estado precisa aí ser uma obra conjunta, só para registrar, ela precisa ser uma obra também do legislador, abrindo espaço para que essas soluções sejam adotadas. Então, tudo que a gente está falando aqui é dentro de um espaço de construção alinhado à legalidade. Uma legalidade que não é estrita, não precisa ser uma legalidade que vai dizer, olha, eu vou aqui especificar, minudenciar o que você vai fazer, como você vai fazer. Hoje a gente já entende, né, que o poder normativo delegado às agências reguladoras, ele é um tanto mais amplo, desde que você tenha ali as diretrizes, né, os parâmetros objetivos para uma atuação que seja respeitosa à vontade, ao que está na lei, né? Me parece que, por exemplo, o quadro de sanções em sentido estrito, ele precisa estar na lei, que o particular ele não pode ser surpreendido com uma determinada penalidade que vai surgir. Mas dentro das soluções que têm naturezas distintas, né, como advertências, programas de conformação e outros tipos de respostas, a lei pode estar criando esses espaços. E essa discussão é muito pertinente, por exemplo, no âmbito da ANP. Então, o que acontece quando a gente vai para a ANP? Lá na ANP a gente tem uma lei que é chamada como Lei de Penalidades, que ela tem um esquema de comando e controle que é como se fosse didático. Ela, de fato, traz ali a lista de condutas com as respostas, e são respostas muito duras. Então, a gente tem uma discussão sobre isso na ANP, porque tem uma previsão que foi inserida que diz assim, se o agente econômico ele for condenado pelo CAD por infração à ordem concorrencial, o CAD informará a ANP e a ANP automaticamente revogará a habilitação dele para estar operando no setor. Assim, tudo bem, mas pode ser que ele tenha sido condenado no CAD, numa obrigação de adotar determinadas medidas, e que ele seja um ator econômico estratégico. A ANP vai pegar aquilo, vai aplicar, sem devido processo legal, automaticamente, sem racionalidade, ainda que aquilo gere um problema enorme em termos de consequências para o mercado, que é o objeto, né, de tutela de zelo pela ANP. Então, assim... são ambientes como esse que precisam também ser pensados para que a gente esteja em melhores soluções. E lá na ANP, a minha sensação, né, pelo trabalho que eu tenho lá, é que eles, de fato, têm mais dificuldade de caminhar por conta das constrições legais. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa ficar atento. Mas, vindo agora para a pergunta da Renata, que é sobre a participação dos particulares, eu acho que esse é um caminho de grandes possibilidades, tá? Por quê? De novo, porque se a gente está buscando inteligência, se a gente está buscando eficiência, e se o particular, né, ele é o dono daquelas informações, muitas das vezes, então ter estratégias que possam instigá-lo, né, a se autoconformar e facilitar a vida do Estado, ainda que seja uma autorregulação regulada, faz muito sentido. Essa discussão, ela está, por exemplo, hoje no STF,
quando de uma ADIM que está questionando uma resolução da Anvisa sobre publicidade nos alimentos. Então, é uma resolução com caráter de comando e controle que fala assim, olha, a publicidade ela não pode ter esse tipo de característica, sugerir esse tipo de alimento como um alimento que é ultraprocessado, não sei o quê. Se isso acontecer, as penalidades serão que a publicidade terá que ser como se fosse uma contra-propaganda. No mesmo espaço, o seu alimento vai ter que ser produzido com esse tipo de imagem. Aí você olha para aquilo e você fala assim, como é que você lida com essa situação? Porque você tem um mercado ultra dinâmico, você tem um particular no exercício da sua liberdade de expressão comercial, então a criação daquelas imagens, a venda do meu produto faz parte da minha atividade econômica, você tem todo um ciclo de atividade que gira em torno daquilo, e aí o regulador impondo condutas e respostas dessa maneira. O que aconteceu? Essa resolução foi questionada, ela hoje existe essa discussão no STF, e dentro de uma ADIM se está caminhando para um acordo. Um acordo que pode considerar aí, por exemplo, um papel do CONAR ou de uma autorregulação, porque é uma solução que atende melhor e que é mais bem recebida pelos agentes econômicos, porque o próprio Supremo já disse que é direito fundamental dos agentes econômicos o exercício da liberdade de expressão comercial. Então, é o Estado entender como ele se vale inteligentemente dessas potencialidades que os particulares estão numa condição muito melhor para desenvolver. Agora, vocês podem me perguntar, mas Alice, os particulares são todos oportunistas, né? Então, assim, você está colocando a raposa dentro do galinheiro, você está, né, dando uma solução. Falar em mudança de estratégia regulatória, a meu ver, não pode ser atuar de maneira temerária, né? Então, é evidente, aí a gente volta para a Lindbe, que a administração pública tem as suas circunstâncias e dificuldades que são limites e que são travas. Se você vier me perguntar, nossa, Alice, a gente está dentro de uma repartição, a gente não tem recursos humanos, não tem nada. Meu amigo, aplica um comando e controle. Assim, faz uma resolução basiquinha, porque se você não tem o mínimo ali de maturidade institucional para fiscalizar aquele para quem você vai delegar, é melhor você não fazer, realmente. Então, essas construções, elas precisam, sim, tirar a temperatura e tomar em consideração a realidade institucional da administração pública. Mas eu não acho que a administração pública, hoje, à luz da Constituição, ela possa simplesmente lavar as mãos e falar assim, olha, já que eu não tenho condições, eu não posso fazer nada. Eu acho que a gente caminha, né, para construir aí uma obrigação, como que a gente vai, de fato, exigir que a aplicação de modelos regulatórios e fiscalizatórios mais racionais, ela seja levada a cabo, né? Então, são dores que a gente tem num ambiente de escassez de recursos.